Gênesis capítulo 16, versículo 9 diz assim: Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Amém? Pai, eis a tua palavra, Jesus. Falai conosco de forma especial. Fica aqui comigo, Jesus, e me dá forças e graça para pregoar a tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou tentar ir bem devagarzinho para conseguir chegar até o fim, viu, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra, né, bastante conhecida, onde o Senhor apareceu a Abrão e fez promessas que dele faria uma grande nação. Mas o tempo foi passando, Abrão se desesperou, achou que talvez poderia demorar um pouco mais, e Sarai ali desesperada por não ter conseguido ainda a promessa, ela olha para Abrão e diz: olha, já estou desesperada, eu quero um filho, então deita com minha escrava, com a minha serva. E aí ela vai dar luz a filhos e ele vai ser meu. E assim Abrão, ele atende o pedido de Sarai e se deita com a sua serva Agar. E ali, quando ele se deita com aquela serva, ela engravida, e aquela serva, ela começa a se achar um pouquinho. Dentro do coração dela começa a subir um certo orgulho, porque aquela mulher que antes era uma simples escrava, agora era a mãe do filho do seu senhor. E Agar, naquele momento, ela começa a querer desprezar Sarai. Ela começa a se achar. E Sarai ali, ela se revolta com aquela situação. E ela começa a humilhar Agar. E Agar, não aguentando mais todas as provocações, todas as humilhações que Sara estava fazendo com ela, porque a princípio ela procurara, ela foge. E a Bíblia diz que ela vai para o deserto. E ali no deserto, ela fugindo, ela para. E o anjo do Senhor a encontra. E fala: Agar, para onde tu vais? De onde tu vens e para onde tu vais? E o que me chama a atenção aqui, queridos, era porque o anjo, quando aproxima de Agar, ele não fala mulher, ele não fala serva, ele chama ela pelo nome: Agar. E outra coisa me chama a atenção, que ele pergunta: de onde tu vens e para onde tu vais? Será que Deus não conhece a nossa vida? Será que o Senhor não sabe da nossa história? Naquele momento o Senhor sabia o que estava acontecendo com Agar, de onde ela estava vindo e para onde ela estava querendo ir. Mas o anjo lhe dá a oportunidade dela falar, se expressar, dizer a verdade, tudo o que estava acontecendo com ela. E aqui, irmãos, eu me lembro de um versículo que diz que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, de sorte que venha se esquecer dele. Todavia, mesmo que essa mãe se esqueça do seu filho, o Senhor jamais se esqueceria dos seus filhos. E eis que Ele tem gravado o nosso nome na palma das suas mãos. Aleluia! Ele jamais esquece um filho seu, querido. Ele nos conhece perfeitamente. Ele sabe quem é Isabela, Ele sabe quem é Irmã Elza, Ele sabe quem é Solange, Ele sabe quem é Ralph,
conhece. E ele chama Agar. De onde tu vens e para onde tu vais? E Agar, naquele momento, ela começa a dizer: olha, eu fujo da presença da minha senhora. E eu imagino que naquele momento Agar pensa: o anjo vai sentar comigo e vai bater um papinho, um amigável aqui. E ele vai me dizer: realmente eu estou vendo o que acontece com você. Eu estou vendo como a sua senhora lhe trata. Não, isso não poderia estar acontecendo. Você é a mãe do filho do marido dela e ela te trata desse jeito? Não, não tem cabimento. Não, você tem razão. É por isso que você já deveria ter fugido há mais tempo. Você tolerou demais? Não, Agar, umas coisas dessas. Você é demais, Agar. Você é uma pessoa humilde demais porque tolerou muito tempo, aguentou até demais. Não é isso que muitas vezes a gente aconselha ou recebe de conselho? Você aguentou demais, você é forte. Mas a resposta que o anjo dá para ela é totalmente diferente daquilo que ela imaginou. A resposta que o anjo olha para Agar e diz era: volta para a tua senhora. Engraçado que Agar estava fugindo de quem? Quem leu a Bíblia aqui? De Sara. E o anjo poderia ter dito para Agar: volta para a tua casa, volta para o teu Senhor. Mas o anjo diz para ela o quê? Volta para a tua senhora. Volta para o teu problema, Agar. O problema que nós temos é de fugirmos quando as coisas não estão bem. E problema, irmãos, ele não se resolve sozinho. Tem gente que dá tempo ao tempo para ver se ele se resolve. Problemas têm que ter uma solução e você tem que ir a fundo para tentar resolver. E o anjo diz: volta para ela, volta para a sua senhora. E melhor ainda, humilha-te. Humilha-te debaixo das mãos dela. E eu imagino que naquele momento o coração de Agar ficou: eu esperava uma outra palavra. Eu esperava que o anjo ia dizer que eu estou certa fugindo dela. Eu esperava que o anjo ia me dizer: você tem razão no que você está fazendo. Mas o anjo me aparece e manda eu voltar para minha senhora e me humilhar debaixo das mãos dela. Queridos, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com os fugitivos, daqueles que ficam fugindo. Deus tem compromisso com aquele que entende quem é. Eu sou Agar. E o que eu faço? Eu sou a mãe do filho do meu Senhor. E o anjo diz: volta, humilha-te debaixo das mãos dela. Tem muita gente que está dentro da igreja e se acha um coitadinho. Ah, mas eu sou assim. A culpa é dele. Eu tentei. E é por isso que eu estou desse jeito. Queridos, é tempo de nos humilharmos diante do Senhor. Diante do Senhor daquele, a Bíblia diz o que? Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, para que a seu tempo Ele vos exalte. É tempo de humilhação. É tempo de nos rasgarmos. Eu falei com Deus, falei com meu esposo esses dias. Eu falei assim: esse ano eu quero ser mais crente que todos os anos da minha vida. Mas é difícil. Não é fácil ser crente. Às vezes quando você tem que ceder a
E aqui o anjo diz: volta. Ela: tá bom, eu vou voltar. Mas agora ela não ia voltar sozinha. Ela ia voltar para a mesma senhora que estava humilhando ela. Ela ia voltar para a mesma senhora que estava muitas vezes enxotando ela. Mas agora ela volta diferente. Sabe por quê? Porque o anjo fala com ela: olha, multiplicarei sobre modo a tua descendência. E aí o anjo começa a fazer algumas promessas. Você vai dar à luz um filho, vai se chamar Ismael. E aí o anjo começa a fazer algumas promessas para ela. Então agora, nesse momento, Agar não volta mais sozinha. Ela volta com uma promessa do Senhor. Aleluia! Agora ela volta com uma promessa. E ela tem agora motivos para fazer diferente. Agora ela tem motivos para tolerar algumas coisas. Agora ela tem motivos para se humilhar, porque ela tem uma promessa do Senhor. E nós temos uma promessa do Senhor que diz: vou vos preparar lugar, e se eu for, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Aleluia! Tem promessa mais linda que essa, queridos. E é isso que nos sustenta dia após dia. É isso que nos dá força dia após dia. Porque temos uma promessa que Ele vai voltar e vai nos levar para Ele. Aleluia, glória a Deus. E agora naquele momento, ela começa a dizer: então, nesse lugar, ela invocou e ela colocou o nome do poço. Eu não sei falar muito aqui hebraico, Ber-Lai Roi. E ela diz: tu és o Deus que me vê. Agar não era uma hebreia, ela era uma egípcia. E ela poderia dizer: olha, Deus só vê quem tem a promessa. Deus só vê quem é hebreu, quem é israelita, né? Ela poderia colocar muitas opções, mas ela olha, ela diz: Ele me viu quando eu era uma escrava. Ele me viu quando eu estava fugindo. Ele me viu quando eu estava sozinha no deserto. Ele me viu quando tudo o que eu tinha era uma angústia no meu coração, era uma depressão que me tomava conta. Ele me viu quando ninguém mais me via. Ele me viu. Queridos, e esse mesmo Deus, Ele continua a nos olhar com fogo, com os olhos como fogo. A Bíblia diz que Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Os olhos dele estão te contemplando 24 horas. E assim como Agar disse: eu sei que tu és o Deus que me vê. A igreja também tem que ter essa certeza que dia após dia o Senhor é aquele que nos vê, é aquele que nos contempla quando estamos sozinhos em nossa casa, quando a depressão tenta bater a porta, quando a angústia toma conta do nosso coração, quando a família, quando os amigos abandonam. Jesus é aquele que jamais deixa um filho seu, é aquele que nos contempla 24 horas. Aleluias. Ela falou: eu não olhei para este lugar, para aquele que me vê, para aquele que não me abandonou quando eu estava sozinha. Aquela mulher, pensa aí, era uma escrava. Ela não tinha vontades próprias. Ela tinha que fazer o que mandavam fazer. Ela não poderia decidir nada, nem sobre o filho dela. Ela não tinha o direito de decidir nada. Ela estava ali sozinha. E quando ela vê afrontada ali pela sua senhora, ela resolve fugir.
Porque eu imagino a angústia que havia no coração daquela mulher, sozinha, desamparada, e ela foge para o deserto. E quantas vezes nós nos sentimos assim, sozinhos, abandonados? Às vezes te procuram só quando precisam de alguma coisa. Mas no deserto é o lugar onde o Senhor tem um encontro com cada crente. Às vezes é no deserto, irmãos, que nós temos as experiências mais lindas da vida. Foi nos meus maiores desertos que eu tive as maiores experiências com o Senhor. Foi no deserto mais profundo da minha vida que eu tive experiências maravilhosas com o Senhor. E eu tenho certeza que no deserto que você se encontra, Deus há de te visitar. Deus há de ter um encontro contigo. Aleluias. E depois daquele encontro maravilhoso, Agar se levanta dali com a promessa do Senhor no seu coração agora, e a palavra e a ordem do anjo, que era voltar e se humilhar. Queridos, nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor aqui na terra. É os últimos momentos. E é tempo de voltarmos. Voltarmos para onde? Eu já estou na igreja todos os dias. Nem só porque está na igreja, está com Cristo. Não é só porque você está na igreja todos os dias que você está aonde deveria estar. Tem muita gente que saiu do lugar, da posição que Deus o chamou. Tem muita gente que não está no lugar que deveria estar, na posição que Deus te chamou para estar. E é tempo de voltarmos nessa manhã. Como cantei o hino no início, é tempo de voltarmos ao início de tudo, sabe? Lembra, no início da sua fé, daquele amor que queimava no coração, daquela paixão ardente que tomava conta de você, que você desejava estar na igreja, que você desejava buscar. Eu lembro que quando eu me converti, no ano de 2013, eu orava sem parar, queridos. Eu orava sem parar. Eu levei muito a sério aquele orar sem cessar, e eu orava. Quando eu estava em casa, eu orava o tempo todo. Teve uma vez que meu pai olhou e falou assim: eu tenho que ter depressão. Só fico orando nesse quarto aí o tempo todo. Quando eu andava na rua, eu parecia uma doida. Eu ia andando pela rua sem brincadeira nenhuma, irmãos. Eu estudava pela manhã no colégio e eu ia andando. Ai, Jesus, maravilhoso. Eu ia conversando na rua, parecendo uma doida. E na minha rua tinha uma macumbeira, que ela jogava um monte de coisa assim no meio da rua. E eu passava ainda desafiando, cantando: só em Jesus tem poder, não sei o que. Eu não era doida mesmo, mas era uma paixão que tomava conta de mim de uma forma tão grande, que quando eu olho eu falo: Jesus, eu preciso voltar a essa paixão novamente. Eu preciso voltar. Era uma paixão doida, mas que me deixava mais perto de Deus. Era uma paixão que me queimava, era um amor que me queimava. E aí hoje eu penso: para, as coisas do dia a dia tomaram conta. E às vezes, se a gente não fazer um esforço, a gente não consegue tempo. A gente não consegue tempo para orar. A gente não consegue tempo para ler a Bíblia. Desde que começou o ano, eu propositei no meu coração de ler 4 capítulos por dia. E eu levanto, posso estar atrasada, posso não estar. Os meninos podem estar com fome, vai ter que esperar os meus 4 capítulos primeiro a terminar de ler. Porque se a gente não fazer esforço, queridos, o dia passa, a noite passa, e a gente para: cadê aquela paixão
gente volta a queimar novamente. Eu lembro que quando eu me converti no início, eu ia para a igreja todos os dias, queridos. E quando eu digo todos os dias, era todos os dias mesmo. Meu marido está aí de prova. Era segunda-feira na congregação, terça na congregação, quarta a gente subia para a sede, quinta na congregação, sexta na sede, sábado na congregação, domingo na congregação. Quando não ia para a sede, era de domingo a sábado na igreja. E aí o dia que eu não ia para o culto, mas me dava uma angústia que eu não sabia explicar de onde vinha aquela angústia. Eu ficava desconcertada o dia que eu não ia. Essa era a palavra certa. Eu ficava desconcertada o dia que eu não ia para a igreja. Eu não sabia o que fazer. As horas parecia que não passava. Das 7 às 9 parecia que as horas não passavam. Eu ficava estranha, me dava aquela agonia, eu não sabia o que fazer. E às vezes, por tão pouco, a gente perde um dia de culto. 2 dias de culto na semana. E a gente ainda perde a quarta-feira. Ou por qualquer coisa, a gente falta no domingo. Porque a chama está quase se apagando. E o Senhor fala conosco nessa manhã: volta. Volta novamente. Volta a queimar por dentro novamente. E principalmente se humilha. Se humilha, porque não adiantava Agar voltar. Se ela voltasse como se não tivesse acontecido nada, ele não tivesse se humilhado debaixo das mãos da sua senhora. E o Senhor volta, se humilha. É tempo de se humilhar, queridos. É tempo de se rendermos completamente ao Senhor. E é engraçado que depois, no capítulo 21, aqui, o Senhor não deu autoridade, não abriu brecha para Agar fugir. Porque o Senhor só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. O Senhor não tem compromisso com fugitivos, daquele que foge de fazer o que o Senhor mandou. Ah, mas o Senhor queria que eu fizesse isso, mas não tem como fazer, eu não sei como fazer. O Senhor não tem compromisso com fugitivos. Mas lá no 21, acontece um outro episódio. E novamente Agar vai parar no deserto. Ô sina de Agar, viu? O deserto perseguia Agar. E aí talvez você fala: eu sou uma Agar da vida. Olha que o deserto me persegue, viu? Olha que as tristezas me perseguem. Olha que a angústia me persegue. Parece que a felicidade virou minha inimiga. Oh, queridos, enquanto Agar não estava na posição que o Senhor queria para ela, a palavra foi volta. Volta e se humilha. Mas no momento que, vamos voltar para o texto aqui, a Bíblia diz que quase 15 anos se passaram e Abraão quis dar uma festa para comemorar o desmame de Isaac. E aí nesse momento, Sara, com o coração ferido, observa Ismael caçoando de Ismael. Ô queridos, eu não sei se vocês têm irmãos, mas eu digo por experiência minha, que na minha casa era eu mais 4, são 5 irmãos. Era uma obrigação só Jesus na causa. Né, Ralf, com o Henrique? Às vezes é uma discordância que acontece normalmente, né? É uma briguinha aqui, um caçoava do outro ali, e aí a vida seguia. A gente toma juízo depois de grande, mas mesmo assim, vamos lá. Mas enquanto mora todo mundo na mesma casa, coitado dos pais. Eu sofro, Gedel e Gabriel, né, mamãe? Se amam, mas tem seus momentos. Mas Agar, ou a Sara, naquele momento, ela não entendia isso. Porque o coração dela havia uma ferida que nunca tinha cicatrizado.
Ela passou na frente da promessa, passou, né, o boi na frente da carruagem, a carruagem na frente do boi, e agora ela não sabia o que fazer. E o coração dela estava com uma ferida que ainda não havia sido cicatrizado. Quando nós temos uma ferida, irmãos, nós precisamos tratar. Não adianta só abafar, ela não precisa ser tratada. Porque uma ferida, se não for tratada, ela permanece ali. Mas volta e meia ela vai doer. Se você não tratar direito, não fizer uma cirurgiazinha, ou não fizer um curativozinho direito, volta e meia ela vai inflamar, ela vai machucar, ela vai doer. E Sara, a ferida dela ainda estava exposta lá no coração dela. Quando ela viu Ismael caçoando do irmãozinho, um adolescente, talvez pegando a cabeça que nem a gente faz com os meninos, balança assim, e ela não gostou. Ela não gostou. E ela vai para Abraão e ela lhe diz: olha, Abraão, deita fora essa escrava. Deita, olha, manda ela ir para fora. Ela e o filho dela, porque eles não vão. Esse menino, ele não vai herdar com meu filho. E Abraão, naquele momento, o coração pesou. Como ele poderia mandar embora seu filho? A sua alegria também. E o Senhor aparece a Abraão e diz: olha, Abraão, não se preocupe. Não se preocupe. Pode mandar sua serva embora com o filho. Porque antes ela estava fugindo. E ela fugindo não ia ter compromisso com ela. Mas agora ela está indo debaixo de bênção. E se ela está debaixo de uma bênção, pode deixar que eu vou cuidar dela. Eu irei cuidar dela. Ela não vai morrer. Eles não vão morrer. Eles não vão passar fome, porque eu vou cuidar. E Abraão despede aquela mulher com aquele filho, com um pãozinho, com um vasinho d'água. Eu imagino um momento ali que se despedem e Agar parte novamente em direção ao seu destino, que era o deserto. E naquele momento o coração talvez de Agar preocupada. Ai, o que eu vou fazer agora? Mãe solteira. Quem é mãe que foi assim, mãe e pai, sabe as dificuldades que são cuidar de um filho. Imagina a preocupação de Agar naquele momento. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Mas ela lembrava: epa, teve uma vez que o anjo do Senhor me fez uma promessa. Ele falou que assim seria, e eu vou confiar nessa promessa. Eu vou descansar nessa promessa. Mas ela foi andando, e de repente a água que ela tinha acabou. E aí ela entrou em desespero. E agora? Confia ou não confia quando as coisas vão mal? Mas o Senhor falou que ia dar certo. O Senhor falou que seria comigo. Mas as coisas não estão saindo como planejadas. E agora? Confia ou não confia? Confio por inteiro ou confio pela metade? Queridos, com Deus não existe essa coisa de confiar pela metade. Ou confia ou não confia. Ou acredita que Ele pode resolver ou não acredita. Ou descansa que Ele está no controle de tudo, ou deixa para lá. Ou você entende que nada acontece sem a permissão de Deus, ou você endoida. E ela naquele momento, Agar, ela deixa o menino ali e ela resolve sair. E ela fala: eu não vou aguentar ver meu filho morrer. Qual é a mãe que aguenta ver o filho sofrer? Gente, quando a gente sente uma dor, essa noite quase morro. Eu achei que eu ia partir, tanto desconforto, mas a gente tolera. Mas quando tem um filho da gente que sente alguma dorzinha, a gente falta enlouquecer, né? Eu estou fazendo uso de uma medicação e deu alergia na Daisy. Hoje tá boazinha, mas ontem o olho da Daisy estava dessa altura, assim, ó, parecia que tinha levado um soco de alergia da medicação que eu estou tomando. E quando eu acordei, meu Deus, parecia que tinha me dado
vi aquela situação. Eu entrei em desespero, eu mandei mensagem para o meu marido, ele já veio, já me trouxe o remédio. Quando ele viu ela naquela situação, disse que quase chorou de tristeza. Porque a gente se comove quando vê um filho da gente sofrendo. Às vezes a gente prefere estar naquela situação, né, presbítero José, do que ver o filho da gente naquele estado. E a Agar disse: eu não vou aguentar ver meu filho morrer. E ela deixa ele ali e ela sai. Sem destino, ela vai saindo. E o anjo, novamente dessa vez, o Senhor chama ela e diz: Agar, não tenha medo. Eu não te fiz uma promessa há um tempinho atrás que cuidaria de você e do seu filho? Permanece de pé. Permanece de pé, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, queridos. O que Deus fala está falado. E aí a Bíblia diz que quando ela olha, ela vê um poço. E ela pega ali e dá água para o seu filho. E eles conseguem sobreviver àquele deserto e vão-se embora. A primeira vez o Senhor falou: olha, se você querer continuar nesse deserto fugindo, é responsabilidade sua. Se você querer continuar do seu jeito, é responsabilidade sua. Se você querer continuar parado ou parada do jeito que você está, é responsabilidade sua. Se você querer continuar na mesma mesmice espiritual, é responsabilidade sua. Eu não me meto. Agora, se você quiser voltar e fazer tudo certo do jeito que deve ser, pode ter certeza que se vier outro deserto, eu vou estar com você. Eu vou estar cuidando de você. Eu vou estar contigo. Eu vou preparar água onde não tem fonte. Eu vou dar alimento quando não se tem nada. Eu vou abrir portas onde não tem portas. Se você quiser voltar e fazer do jeito certo, pode ter certeza que eu vou estar cuidando de tudo. Aleluias! E eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã. Eu não sei se você saiu de onde nunca deveria ter saído. Eu não sei como está a sua vida. Mas eu quero te dizer, se você voltar nessa manhã, Deus estará contigo e te ajudará e te fortalecerá e preparará coisas que você dirá: meu Deus, como isso aconteceu? Porque as mãos do Senhor estarão sobre você, com você. Aleluia. É tempo de voltar. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero que você lembre nesse momento. Eu tenho 2013 para 2021, quantos anos? 18? Não, 2013? 2003. 18 anos de cristã. E eu quero que você lembre aí agora. Como foi seu início da fé? Lembre nesse momento. Quantos anos faz que você aceitou Jesus? Feche seus olhos, queridos. Custa. Lembra ali aquele dia. Não sei se você consegue lembrar. Aquele dia que você foi na frente aceitar Jesus. Eu lembro. Eu estava com a blusinha vermelha e uma saia azul. E o pastor ficava insistindo. E eu ainda presa no banco, até que eu tive coragem, me levantei e fui lá na frente. Foi o dia mais importante da minha vida. E eu quero que você lembre aquele momento, aquela promessa que você fez diante do altar, de ser fiel ao Senhor, de buscar o Senhor independente de qualquer coisa. Lembra do dia que você desceu as águas? Aquele momento
quando você chegava cansado do trabalho e você chegava, mal comia, vestia uma roupa, às vezes não dava nem tempo de tomar banho direito, mas você queria estar na igreja para não chegar atrasado. Quantas vezes você morava longe e não teve condições de pegar um ônibus, teve que vir a pé ou de bicicleta, e às vezes o medo batia, mas você ia assim mesmo confiando em Deus, descansando que Deus te guardaria. Quantas campanhas foram feitas na madrugadas, quantos propósitos de oração, jejum, mas agora tudo isso acabou. Tudo isso acabou, parece que nunca aconteceu. É tempo de voltar. É tempo de voltar novamente. 2021 é um ano de retorno, de onde nunca deveria ter saído. 2021 é o ano do reencontro. É um ano que a chama deve queimar novamente e acender no coração. 2021, essa chama tem que queimar novamente. 2021 é o ano da paixão, queridos, do amor, capaz de abandonar tudo e todos por amor a Ele. A Bíblia diz que aquele que não abandona nada por Ele não é digno dEle. Diga para Ele: Senhor, eu abro mão de tudo por Ti. Abro mão dos meus pesares, abro mão de tudo, de tudo. O Senhor falou para Gaga: eu não tenho compromisso com quem foge daquilo que eu chamei para fazer. Mas se você se coloca na posição de vaso, de onde você nunca deveria ter saído, não se preocupe, porque eu estarei cuidando de tudo. Eu cuidarei de tudo. Eu vou cuidar da sua família, eu vou cuidar de sua saúde, eu vou cuidar de você. Queridos, quando eu peguei esse microfone, eu estava trêmula, a minha pressão estava baixa. Mas eu sinto uma paz, uma presença que me envolve, que eu nem lembro que eu estava doente. Porque quando nós nos lançamos a Deus, quando nos jogamos a Ele, Ele cuida de tudo. Descansa nesse amor, se envolva nesse amor. Volta novamente, volta ao lugar que você nunca deveria ter saído. Volta, volta, volta. É tempo de voltarmos. É tempo de voltarmos, de nos lançarmos aos pés do Senhor. Aleluia, Pai.